Bom dia! Eu estou aqui então para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler Salmo 32, que fala confissão e perdão. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Eu li na linguagem de hoje. Então, olha o que o salmista disse aqui, que foi necessário ele confessar a Deus o seu pecado. Na nossa versão normal, diz assim ali no versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas estão no jugo do pecado, ela definha, ela passa por angústia, ela perde a sua força. Quando Davi fala ali dos ossos, né, que ele sentia dor, que eles estavam em sequidão, é porque ele estava sentindo a dor do pecado. Como eu falei no devocional anterior, a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, em determinados momentos ali, quando ele pecava, ele sabia que ele estava afastado de Deus. E que se ele não confessasse o pecado dele, ele não ia obter o perdão de Deus. A palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus, ele não fica lançando na nossa face, ele não é o acusador. O acusador é Satanás. Por isso que a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Quando você peca, você está dando lugar. E quando você dá lugar, você perde a autoridade que Jesus te deu. Jesus disse que em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês pisarão nas serpentes, se beberem algo mortífero não lhes causará dano algum. Mas isso só é válido se nós estivermos em santidade, se nós não estivermos andando em pecado. Porque quando a pessoa anda em pecado, ela definha, ela não tem força, ela perde a autoridade. Quando ela abre a brecha, Satanás entra e faz um estrago geral. Ele entra e faz uma destruição completa. Ele age em várias áreas da tua vida, em todas. A palavra diz, né? Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, achando a quem possa tragar.
Ele é o nosso adversário. E se você não está no pecado, se você se analisou, opa, eu não estou no pecado, então você não deve aceitar o mal. Você deve se levantar e repreender e exigir a saída dele da tua vida, com unção e com autoridade que você recebeu, porque isso Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Ele disse: eis que vos dou poder e autoridade, em meu nome. Então, em nome de Jesus, nós vencemos as batalhas, mas é necessário nós estarmos sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, ele sempre vai tentar fazer de tudo, achar uma brecha para entrar e nos destruir. Como eu já falei antes, o plano dele é matar, roubar e destruir. Então, quando nós damos um lugarzinho, ele entra e faz uma devastação total. A pessoa que mente, eu vou usar um exemplo. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira. Então, não minta, não omita. Não é só uma mentirinha, não é só um pecadinho, não. Pecado é pecado. Não importa a dimensão dele, o tamanho dele. Pecado é pecado. Mentira é mentira. Mentirinha ou uma mentira grande é uma mentira. E no momento em que você dá espaço, o diabo entra e faz uma devastação. Um dia uma pessoa me pediu, né, que eu dissesse que ela não estava. Se ligassem para ela. E ligaram e eu passei o telefone para ela. Não, está aqui sim. E ela me ficou espantada, me olhando, né? E quando depois que ela atendeu o telefone, eu olhei para ela e disse assim: olha, eu não sou filha do diabo. A palavra diz que ele é o pai da mentira. Eu não vou mentir. Se você não quer atender o telefone, então eu vou dizer que você está ocupada, que você não pode atender no momento e que depois você vai retornar a ligação para essa pessoa. Mas não peça para eu dizer que você não está. Isso é uma mentira. Se você está ocupada no momento, se você não está bem e você não quer atender, tudo bem, você está no seu direito. Mas não minta. A palavra diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Essa pessoa poderia ter me demitido por causa disso, mas ela não me demitiu, porque eu coloquei para ela de quem eu era filha. Então, é isso que nós devemos fazer. O que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Por mais dura que ela seja, sempre fale a verdade. A palavra diz que mais vale as feridas abertas por um irmão do que o amor encoberto. Não adianta a gente passar a mão na cabeça das pessoas para dizer aquilo que elas querem ouvir, adular elas, sendo que muitas vezes a pessoa necessita ouvir a verdade. Nós precisamos ser confrontados pela palavra, para que nós possamos ser libertos. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a pessoa não tiver o conhecimento da verdade, ela não vai ser liberta. Ela vai continuar mentindo, ela vai continuar no pecado, ela vai continuar escrava do diabo, ela vai continuar deixando com que Satanás fique cirandando na vida dela. Mas ela precisa confessar o pecado, como o salmista disse aqui, que ele confessou o pecado, que ele foi perdoado. Ele diz ali, né, feliz daquele, né, que confessa, né? Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo e tu perdoaste os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar
Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão a eles. O justo passa por aflições, a palavra diz. Mas o Senhor os livra de todas. O sol, a chuva vem para o justo e para o injusto, vem para todos. Deus abençoa a todos. Só que tem uma diferença. A pessoa que confia em Deus, que obedece a palavra, que guarda os seus mandamentos, ela tem o cuidado de Deus. Ela tem a força de Deus, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus, ele nos fortalece quando ele se alegra das nossas atitudes. Quando nós confessamos os nossos erros, nós confessamos os nossos pecados. Quando nós assumimos que nós precisamos mudar, que nós precisamos de transformação, que nós precisamos de direção. Porque o orgulho precede a queda e a soberba a ruína. Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação, estão sendo escravas de Satanás por causa de orgulho, porque não querem confessar os seus pecados, porque não querem pedir perdão para alguém, porque não querem liberar o perdão para alguém. Infelizmente, esta pessoa vive nas mãos do diabo, porque é o que ele quer. Que a pessoa viva com raiz de amargura no coração, com ódio, com ressentimento, amaldiçoando, espraguejando, porque a palavra diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoar os nossos inimigos, abençoar aquele que nos maldiz. É isso que nós devemos fazer. Se nós quisermos viver com Cristo eternamente, nós devemos seguir um manual de cristão. Se você ler, como eu já falei nos devocionais anteriores, e eu fiz um estudo sobre todo o Sermão da Montanha, ali tem um manual completo de como você agrada a Deus, de como você vive uma vida de santidade, de como você deve proceder como um cristão de verdade. Davi disse aqui, eu resolvi, e te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti. Confesse tudo a Deus, tudo que está no teu coração. Dobra o teu joelho, entre na presença dele em nome de Jesus e diga, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, me ajuda a perdoar. Tira essa mágoa que me consome. Me ajuda a tirar isso do meu coração. Senhor, me ajuda, me fortalece nas minhas fraquezas. Essa é a diferença de quem serve a Deus. Aquele que não serve a Deus, se levanta uma tempestade e essa pessoa desaba. Mas aquele que serve a Deus, que confia no Senhor, são rochas firmadas na rocha, na palavra. Então esteja firmado na rocha. Confesse o teu pecado, confesse a tua culpa. Porque se você confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Ele não lança na tua face. Ele lança no mar do esquecimento e não pesca mais lá. Mas de vez em quando, você pega o teu anzolzinho e volta lá pescar, lá no passado. Remoe amarguras, remoe ressentimentos, fica remoendo coisas que te feriram, palavras que te foram ditas. Então, tome uma posição, mude, confesse para Deus, Senhor, eu não quero mais ser assim. Mas você tem que ser sincero de coração. Dizer, Senhor, eu não quero mais viver uma vida assim. Eu não quero ser escrava das trevas, mas eu quero viver na luz, para onde o Senhor me resgatou. Porque a palavra diz que Ele nos tira das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Você só vai andar na luz no momento em que você decidir andar nela. No momento em que você fez Jesus Senhor da tua vida, você deve andar em novidade de vida. Você deve abandonar todas estas coisas que te prendem. Por isso
Pessoas precisam buscar ajuda, fazer uma terapia, ser ajudada a se livrar de traumas, de coisas que ela passou, para que ela seja livre, para que ela seja liberta verdadeiramente. Mas coloque diante de Deus. Se tem algo que você não está conseguindo fazer pela tua força, peça, diga: Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais esse ressentimento no meu coração. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Eu quero olhar para a pessoa que me causou esse mal com os teus olhos de amor. Foi isso que Jesus disse. Porque pela lei, na época, eles foram ensinados a odiar aquele que lhe fazia o mal. Mas Jesus disse: eu vos digo, amem, orem por essas pessoas. Abençoa o teu inimigo, ora por ele, abençoa essa pessoa. Porque ela vive escrava das trevas. Ela é uma pessoa que vive num cativeiro. Mas no momento em que você olhar para ela com o amor de Cristo, ela vai ser liberta. Então, medite nesta palavra. Se tem algo no teu coração, confesse a Deus. Como Davi disse, resolvi confessar tudo a Ele. Tudo é tudo. Não é só uma parte. Deus sabe tudo o que você fez. Deus conhece o teu coração. E Ele sabe aquilo que está te afligindo, aquilo que está corroendo os teus ossos, aquilo que está te causando dor, aquilo que está te impedindo de prosseguir, como Ele diz aqui. O Senhor me disse: e eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e vou orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula que precisam ser guiados por cabestos e rédeas para que obedeçam. Isso não é necessário. A pessoa que precisa de um cabresto é o tal cabeça dura que a gente fala, né? Que a gente fala e a pessoa teima e a pessoa não aceita. Esta pessoa sofre muito, né? Mas seja livre. Deixe Deus te guiar, deixe Deus te orientar, deixe Deus te fortalecer. Deixe o Senhor ser o Senhor da tua vida. Só Ele. Saia das trevas. Saia do domínio das trevas. E viva na luz. Viva na luz. Com o amor de Cristo. Olhe para essa pessoa que te causou dor com o amor de Cristo. Como um dia você também feriu outras pessoas sem ter entendimento, sem ter conhecimento. Mas olhe para esta pessoa com os olhos de amor. Ore para que ela mude, que ela seja transformada, para que ela encontre Jesus assim como Ele te encontrou. A palavra diz que Ele nos amou primeiro. Então Ele nos encontra. Então ore por esta pessoa. Abençoe ela, perdoe ela. Reflita nesta palavra. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha, Pai, derramar da tua unção, da tua graça, o teu óleo precioso, o teu bálsamo sobre as feridas, sobre as mágoas, Pai, sobre os ressentimentos, que saia da vida dela toda a raiz de amargura, que o Senhor, Pai, possa curar essas feridas, que esta pessoa confesse o seu pecado, a sua culpa, para que o Senhor possa guiá-la e orientá-la como diz a tua palavra, que ela seja guiada e conduzida pelo teu Espírito, Senhor, e não por espíritos de confusão, de angústia, de tormento e de opressão, mas que ela seja livre para viver a tua palavra, para que o teu amor resplandeça sobre a vida dela e que a tua alegria seja a força deste homem e desta mulher, Pai. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.